Eu recebo aqui o economista e professor da FAP, a Faculdade Armando Álvares Penteado, Eduardo Mectarian. Professor, muito obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. A gente vai fazer um balanço desses principais indicadores econômicos e os impactos, né, para o agronegócio. O produtor rural que está assistindo sente aí no bolso, sente também no dia a dia, né, professor? E começando pela inflação, a gente vê que esse ano o preço de alimentos e bebidas teve uma leve queda, que isso contribuiu para a inflação também não ser tão alta. Como que o senhor avalia no caso da inflação esse ano? E o que a gente pode ter de balanço? Bom, a inflação foi resultado de uma combinação de política fiscal e uma política monetária, as duas em sentido contrário. Ou seja, a política fiscal recessiva, o governo conteve os gastos públicos, né, de forma bastante firme, e, por outro lado, uma política monetária expansionista, liberando recursos como fundo de garantia para a economia, para os consumidores adquirirem mais meios de consumo, né? Mas o que se percebeu ao longo desse ano, principalmente do segundo semestre, foi uma grande cautela por parte do consumidor. Então, ao invés de ele sair para o consumo, ele segurou seu dinheiro ou pagou dívidas que ele tinha e o restante foi para a poupança ou qualquer outra atividade que ele tivesse, né? Menos para o consumo numa menor escala, né? Então, esses fatores conjuntamente reduziram a inflação a um patamar, eu diria assim, até de uma certa forma surpreendente, que ninguém esperava que batesse esse limite mínimo que nós chegamos agora, nesse fim de ano. Então, essa conjugação de esforços, parte do governo em segurar os gastos públicos, por parte do consumidor em segurar os seus gastos, redundou numa chance de praticar uma política monetária de redução da taxa de juros, que também foi outro fator que auxiliou bastante o consumidor e também o próprio empresário e investidor, essa queda. Quando eu falo investidor, eu estou falando, claro, que no empresário que investe em máquinas e equipamentos. Não estou falando, obviamente, em investidor financeiro que depende de uma taxa de juros alta, claro, né? Então, esses fatores derrubaram a taxa de juros a esses limites. E até falando já da taxa básica de juros, né, agora em 7% ao ano. Professor, será que para o ano que vem isso pode trazer uma melhora aí para as taxas de juros no agronegócio também? Isso deve ter algum impacto? Porque alguns produtores falam que a taxa de juros para máquinas agrícolas ainda é alta. No caso, quando vai conseguir um empréstimo bancário ainda é alta, deve ter também tudo um impacto aí no ano que vem? Eu acho que é o grande desafio do Banco Central, né? O desafio do Banco Central é como reduzir as taxas que os bancos cobram. Porque não existe uma ligação entre a Selic e a taxa que os juros cobram. Então, ela vem a ser exorbitante para o industrial, para o agronegócio, de uma maneira geral. Então, a tomada de recursos de empréstimo para financiar os produtos industriais ou agronegócio fica muito cara e, obviamente, eles são repassados ao custo final do produto. Então, esse repasse, em continuando uma taxa de juros nesse patamar, o que eu não acredito, né, penaliza o produtor, penaliza o empresário. Então, obviamente que vai penalizar na outra ponta também o consumidor, porque ele, ao financiar um bem qualquer que ele vá comprar, por exemplo, um automóvel, uma casa própria, que ele vai obter um financiamento bancário para isso, os juros também são elevados para ele e, obviamente, desestimula esse consumidor a compra de um automóvel ou de um imóvel. Então, você tem as duas pontas sendo prejudicadas por essa taxa de juros real, descontar a inflação, que é uma das 4 taxas de juros maiores que nós temos no mundo ainda. Ainda, né, professor? Mas eu acredito que o ano que vem, caso a economia se comporte aí nesses níveis que nós estamos comentando, a taxa de juros deve cair. Claro que existem complicômetros aí no meio, né? Nós podemos conversar e poderão afetar o andamento da taxa de juros. Vamos falar um pouquinho de dólar, professora. A gente sabe, o produtor que está em casa sempre já começa a colheita ali, pensando no dólar, como que vai estar, né? No caso, para exportação, o preço do dólar influencia diretamente a cotação aqui também. A gente viu no Boletim Focus de hoje que o dólar deve fechar o ano aí a 3,29. Esse é um patamar considerado bom para os exportadores. O ideal é que fosse um pouquinho mais ainda, não? O exportador sempre quer um câmbio acessível para ele. Quanto maior, melhor.
Mas o bom exportador, ele não olha só para o lado cambial da coisa. Ele olha pelo lado do aumento da produtividade e de fincar a marca dele no exterior, no mercado consumidor muito grande, principalmente commodities. Né? Muito bom. Então, esse câmbio entre 3,20 e 3,30 já foi um câmbio bem favorável, porque você repara que houve um aumento na exportação, principalmente de produtos industriais. Ela está recuperando um pouco aquele fôlego perdido, né, nesses 2, 3 últimos anos, né? Mas o câmbio por si só não é o único fator. Mas ele é uma medida correta para as nossas exportações. Não, vamos lembrar o seguinte, que um câmbio acima de 3,40 ou beirando 3,50 é danoso para a inflação do país, porque nós importamos também produtos e matérias-primas básicas que são essenciais para a nossa indústria, principalmente o setor farmacêutico. Né? Então, isso vai encarecer o produto, vai ter uma alta de inflação e aí, obviamente, o Banco Central terá que subir os juros e tudo mais. Tá? Então, eu creio que esse câmbio, em permanecendo assim, e deverá permanecer, o Banco Central tem sido muito cauteloso e muito firme na condução da política cambial no Brasil, por essa razão que o câmbio não tem tido grandes sobressaltos, apesar dos problemas que nós estamos tendo no campo político. É verdade, tá certo, professor. Muito obrigada, viu, pela análise. Em janeiro o professor vai estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho mais, né, fazer esse balanço aí de 2017, o que esperar agora para 2018. Muito obrigada, professor. Uma ótima noite. Obrigado.